Estamos em Hebreus 10, né? Hebreus 10, de 19 a 25. Então vamos colocar o texto aqui na nossa tela para nós lermos o texto de novo, para não esquecermos aí do que estamos falando. Nós comentamos os versículos 19 e 20. Agora vamos seguir em frente com o 21 até o 25. Mas tem aí várias coisinhas aí para aprendermos ainda antes de chegarmos no final. Então vamos fazer a leitura. Hebreus 10, de 19 a 25. Tá aí. Então fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aí está o nosso texto. Eu disse para vocês, no primeiro dia que nós falamos sobre esse texto aqui, eu disse para vocês que esse texto tem 4 admoestações. O que são admoestações? 4 exortações que nós encontramos aqui. Os irmãos veem a primeira aparece aí nos versículos 19 a 22. E essa primeira admoestação está no versículo 22 especificamente. Aproximemo-nos. Então a primeira orientação, a primeira admoestação é: aproximem-se. Essa é a primeira, ok? E estamos falando sobre ela. A segunda admoestação está no versículo 2, versículo 23, e é a seguinte: guardem a confissão. É a outra admoestação, e vamos aprender o que é isso. A terceira admoestação está no versículo 24, que é: observem-se mutuamente. E nós vamos explicar o que é isso, o que é observar-se mutuamente. E a última admoestação está no versículo 25, que é: congreguem-se. Tudo isso aparece aí. Então é assim, eu não posso pegar minhas ideias e colocar no texto para ele falar o que eu quero. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ter uma ideia e falar: eu queria falar sobre isso. Mas tem algum texto que fala sobre isso? Nenhum. Eu vou achar um e vou tentar fazer esse texto falar o que eu quero. Aí isso não seria honesto e não seria pregar a Bíblia, não seria ensinar a Bíblia. Seria ensinar os meus pensamentos usando a Bíblia como uma muleta, né, algo artificial, um apoio artificial, uma muleta. Uma muleta é isso, é um apoio artificial. E os irmãos, alguns menos preparados, iriam acreditar em tudo que eu falei, dizendo que o que eu falei está na Bíblia, mas não foi isso. Eu falei o que eu pensava e peguei um texto qualquer para enganar, para dizer que aquele texto está dizendo o que eu queria. Então eu não posso agir assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que o texto diz e tirar e apresentar para os irmãos. Aí sim eu estou agindo com honestidade, né? Se existe algo no texto que eu não entendo, então eu vou ter que dizer: olha, esse texto aqui, eu procurei as respostas sobre esse tema, sobre essas palavras, e eu não encontrei. Os comentaristas, os estudiosos bíblicos, eles estão divididos e eles também não sabem. São coisas que há na Bíblia que não há uma explicação clara.
Existem alternativas de sentido, mas nós não temos segurança completa, então não sei como entender isso. As opções são A, B e C, mas não temos certeza. Isso é ser honesto. E aí segue em frente dizendo, olha, agora vamos seguir na próxima frase e entender a próxima frase. Mas o importante é dizer o que o texto está dizendo. Isso que é importante. Isso por quê? Porque o que o texto fala é o que o Espírito Santo fala. E os irmãos não estão aqui para ouvir o que tem na mente do Marcos Granconato. Os irmãos estão aqui para ouvir o que tem na mente do Espírito Santo. É o que interessa. Os irmãos não estão aqui para seguir as ideias de um homem. Os irmãos estão aqui para seguir as doutrinas, as verdades que emanam da mente de Deus. Eu não sou a voz, eu sou o porta-voz. Eu tenho que pegar a mensagem que Deus deu e ser um porta-voz dela. E apresentar a mensagem que Deus deu a vocês com a maior fidelidade possível. Então eu tenho muito medo. Então às vezes eu até falo para vocês, ó, o que eu vou falar agora é o que eu acho. Já viram eu falando isso? Várias vezes eu faço assim, não faço? Ó, eu vou falar o que eu acho, mas ó, é o que eu acho. Não vai falar que, né, é minha ideia, não sei, posso estar errado. Agora não, agora estou falando o que a Bíblia diz isso, não sou eu. Ela fala isso, é o Espírito Santo que fala isso. Então é assim que temos que agir quando estudamos a palavra de Deus e quando a explicamos. Então nesse texto é muito claro. Qualquer leitor, mesmo mais desatento, se ele observar com um pouquinho mais de cuidado, ele vai ver que existem essas 4 admoestações aqui. Eu não coloquei elas aqui, elas estão aqui. Eu só destaquei essas admoestações. Então você vê, ali, aproximemo-nos. Aqui, ó. Guardemos, consideremos-nos. Não deixemos de congregar-nos. Estão aqui as admoestações. Eu não coloquei elas aqui. Elas já estão aqui. Eu tenho apenas que destacá-las e explicá-las com a maior fidelidade possível. Então, o que nós fizemos? No primeiro dia que olhamos para esse texto, nós olhamos o versículo 19. Volta para o 19. Tendo, pois, irmãos, eu expliquei para vocês. Esse tendo é causal. O que significa isso? Já que nós temos, não é para eu ter, eu vou ter ousadia. Não, não é isso. Já que nós temos intrepidez, o que é intrepidez? Eu expliquei para vocês que intrepidez aqui não é aquela postura desrespeitosa, né, agressiva, soberba. Eu vou lá, Deus, sou eu aqui, e eu estou entrando na sua presença. Não é isso, né? Aqui a paresia, que é a palavra grega que aparece aí, aparece no texto grego, significa uma liberdade completa, liberdade total. Ela pode ser traduzida como ousadia também, ela pode ser traduzida assim. Aqui foi traduzida como intrepidez. A pessoa entra na presença de Deus sem tremer, ela comparece à presença de Deus sem tremer, intrepidamente, sem trepidar. O que é trepidar? O que é trepidar? O que é trepidar? Tremer, né? Tremer. Ela entra na presença de Deus intrepidamente. Então o sentido aqui é o seguinte, olha, já que nós temos, é causal, já que nós temos plena liberdade, que é essa paresia, que é essa intrepidez, que é essa ousadia, plena liberdade, uma vez que nós temos isso, né, essa completa ousadia, né, entre aspas, para entrar no Santo dos Santos, aqui o Santo dos Santos celeste, né? Aqui é a figura da presença de Deus. Já que nós fomos preparados para isso, nós aprendemos no texto anterior. Nós fomos completados, aperfeiçoados, culticamente. Lembra que eu falei isso? Nós fomos aperfeiçoados, completados culticamente. Ele nos lavou, nos purificou. Nós podemos chegar na presença dele. Assim como o sumo sacerdote tinha que se preparar e se purificar para chegar na presença de Deus, nós, como se fôssemos sacerdotes também mirins, né? Sacerdotes menores, nós também fomos preparados, nada falta, estamos prontos. Nós podemos então, temos essa plena confiança e liberdade
para entrar na presença de Deus, e isso pela instrumentalidade do sangue de Jesus, que foi o instrumento que Deus usou para nos preparar. O que é o sangue de Jesus? É uma figura de linguagem para se referir à sua morte, a morte violenta dele. Então, quando fala sangue, não é o líquido em si. O sangue é mágico, não é isso. Quando fala sangue, é morte violenta. A morte sacrificial, sangrenta, violenta de Cristo, por causa dessa morte, eu fui preparado, eu estou preparado agora, eu criei nele, os benefícios dessa morte foram aplicados a mim pela fé, eu então estou pronto e preparado, e eu tenho então, portanto, plena liberdade para comparecer diante de Deus, no Santo do Santo Celeste. Tenho essa liberdade completa. Antes eu não tinha, agora eu tenho, estou pronto. Eu fui aperfeiçoado. Como? Não tem mais erro em mim? Não é isso. Já expliquei. Aperfeiçoado é ausência de falhas, ausência de ausências. Ele me purificou plenamente. Eu posso comparecer diante dele cerimonialmente. Posso entrar na sua presença. Aprendemos isso aí. Vimos isso aí no versículo 19. Vimos o versículo 20. Fala pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O novo e vivo caminho, eu falei que é um caminho recente, porque a obra de Jesus aconteceu nos últimos dias, diz Hebreus. O apóstolo Paulo fala que ele manifestou essa sua graça em Cristo nos últimos dias, por amor de nós. Então é novo. E também é vivo. Por quê? Porque é um caminho que conduz para a vida. Aprendemos isso também. Ele abriu esse caminho para Deus. Ele, aqui está escrito consagrou. Significa que ele inaugurou. Ele inaugurou esse caminho de acesso a Deus que eu posso trilhar com plena liberdade e segurança, com intrepidez. Ele abriu esse caminho para mim como? Ele inaugurou esse caminho pelo véu, ou seja, pela sua carne. Aqui ele compara o corpo de Jesus com o véu do templo do Antigo Testamento. Para você chegar no Santo dos Santos, você tinha que passar pelo véu. Agora, para você chegar a Deus, tem que passar por Jesus. Sem Jesus, não tem como você chegar no Santo dos Santos. É o único caminho, não tem outro. Então, assim como o sumo sacerdote ele pensava assim: eu tenho que entrar no Santo dos Santos. Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, eu tenho que ser preparado, eu tenho que ser aperfeiçoado, eu tenho que fazer várias cerimônias, aspergido, lavado, para eu poder entrar. Ok, estou preparado, fui aspergido, agora eu vou entrar. Agora, para eu entrar, só tem um caminho. Eu tenho que passar pelo quê? Tem que passar pelo véu. Aí então ele passava pelo véu e chegava à presença de Deus. Tudo isso aponta para uma verdade só. Só tem um caminho que leva a Deus, é Jesus. E só tem um jeito de se preparar para trilhar esse caminho, é através de Jesus também. Então tudo isso é figura de uma coisa só. Uma coisa só. Por meio de Jesus, eu me preparo para entrar. Por meio de Jesus, eu entro. As duas coisas. Por meio de Jesus eu me preparo para entrar, e por meio de Jesus eu entro. Ok? Isso é muito claro aqui, né? É facinho ver isso aqui? É simples ver isso aqui. Ok. Então, tendo isso aí, e note bem, nós temos isso, nós temos essa plena ousadia, mas nós não temos somente isso. Olha só, o texto fala que nós temos também o quê? Um grande sacerdote. O que é um grande sacerdote? É o sumo sacerdote. Quem é? É Jesus. Nós temos esse sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote que nós temos é um sumo sacerdote, um grande sacerdote que está sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Em Hebreus. O que é a casa de Deus em Hebreus? Alguém aqui pode pensar, aqui é o céu, né? Porque Deus mora onde?
Deus mora no céu, não mora? Pode ser. Só que em Hebreus parece que casa de Deus, o sentido não é moradia. O sentido de casa de Deus em Hebreus é mais a ideia de família. Ok? Então eu falo assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que significa isso? Eu e a minha família. A casa significa também família. Eu e a minha casa, eu e a minha família. Em Hebreus, casa de Deus parece ter esse sentido, o sentido de família de Deus. Vamos olhar isso só para tirar isso a limpo, né? Veja aí o capítulo 3, versículo 6. Então, por que eu posso entrar no Santo dos Santos? Eu posso entrar porque o caminho foi aberto, eu tenho plena liberdade para isso, e um sumo sacerdote já passou por esse caminho. E ele ministra a nosso favor. Olha aqui, ó. Olha aqui. Cristo, porém, como filho em sua casa. Aqui, o autor de Hebreus está falando sobre a diferença entre Cristo e Moisés. Moisés atuou como servo, Cristo como filho. Aí ele fala, Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós. Aqui ficou fácil, né? Quem não entendeu isso? A casa de Deus somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então a casa, volta para o texto anterior, 10, aqui. Então, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus que somos nós, então ele está partindo dessas duas ideias. Olha, já que nós temos plena liberdade para nos aproximar, e já que nós, como família de Deus, como povo de Deus, temos um sumo sacerdote que ministra a nosso favor, então aproximemos. Então note bem, qual é a base que eu preciso ter para me aproximar? São duas. Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo com base em duas colunas. Quais são? Em primeiro lugar, eu me aproximo com base na plena liberdade, a intrepidez, que eu tenho porque o sacrifício de Cristo me deu isso, e eu me aproximo porque eu tenho um sumo sacerdote que ministra em meu favor, porque eu sou família de Deus. Agora, note bem, quem não recebeu essa plena liberdade pela fé em Cristo, pelo sacrifício dele, e quem não tem esse sumo sacerdote, porque não é casa de Deus, porque não creu em Cristo, essa pessoa pode se aproximar? Sinto muito. Ah, mas todos somos filhos de Deus. Só na tua cabeça de ignorante que não sabe a Bíblia. Só na sua cabeça de ignorante. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Há um abismo. Ah, mas eu faço minhas orações. Pode fazer até a morte. Isso aí não vale nada. Nada. Porque você não está firmado nas duas bases fundamentais para se aproximar de Deus. Para que isso aconteça, você precisa ter a intrepidez, a plena liberdade para se aproximar. E isso só vem pelo sangue de Jesus. Só crendo no Senhor e sendo lavado pelo seu sangue. Aí você estará pronto e terá plena liberdade. Estará pronto e poderá entrar. Você vai passar pelo véu,
que é o corpo dele, que é ele. Vai passar e vai se achegar. E mais, você precisa ser da casa de Deus para ser beneficiado pela obra do sumo sacerdote. Sem isso, esquece o 22. Sem o 19, o 20 e o 21, esqueça o 22. A gente não se aproxima de Deus porque, dá na telha, eu vou lá e me aproximo. Existe um fundamento teológico, doutrinário para isso. Sem esse fundamento, não adianta se iludir com ideias vãs. Não adianta. Porque eu me aproximo, Senhor, eu me aproximo do Senhor, porque o sangue de Jesus me preparou. Eu fui aperfeiçoado. Eu fui aperfeiçoado por esse sangue, agora eu tenho plena liberdade para entrar. Assim como o sumo sacerdote só entrava depois de estar totalmente preparado, pelo sangue de Jesus, eu fiquei totalmente preparado. E agora eu tenho plena liberdade, ousadia e intrepidez para entrar na sua presença. E mais, além disso, pela fé em Jesus, eu passei a fazer parte da casa do Senhor, da sua família. E essa família tem um sumo sacerdote, que é o próprio Jesus, e eu sou beneficiado pelo ministério dele. Então, eu posso me aproximar do Senhor sobre essas duas bases. E eu me aproximo agora. Aí eu posso me aproximar. E não somente isso, mas essa é a base para. Sabe mais? Aqui. Essa é a base, é por causa disso que nós vamos nos aproximar, que nós vamos guardar firme a confissão. Olha a base para eu guardar firme a confissão. São essas duas bases. Eu vou levar a sério os meus irmãos e observá-los para admoestá-los com essas bases. Não é porque eu senti saudade, que saudade, é legal ter saudade, mas as bases são teológicas. Eu vou admoestar meus irmãos, estimular meus irmãos às boas obras, eu vou obedecer isso aqui com base nessas duas verdades. Porque eu tenho acesso a Deus e porque eu tenho um sumo sacerdote. E eu não vou deixar de congregar-me. Por quê? Porque é bom estarmos juntos, tão gostoso, comunhão. Pode até ser, mas a base não é social. Base social para estar junto, até incrédulo tem. Até inseto tem. Fica tudo junto, inseto. Formigueiro, colmeia, matilha. Bicho fica junto também. Isso aí não significa nada. Aqui, o congregar-se tem uma base teológica. Eu vou me congregar porque eu faço parte da família de Deus, que tem um sumo sacerdote que ministra a meu favor. E eu vou me congregar, não vou abandonar minha congregação, porque eu estou junto com pessoas que têm a mesma plena liberdade que eu tenho, de entrar na presença de Deus juntos comigo. Jamais eu vou deixar de me congregar, e se eu perceber algum irmão enfraquecido, eu vou lá e vou admoestá-lo, para ele se fortalecer e continuar firme. Então as bases são essas, não são bases sociais, emocionais, nada disso. São bases teológicas, sérias, doutrinárias. Dá para remover essas duas bases da verdade? Dá para remover essas duas bases da nossa vida? Não dá. Então, consequentemente, se essas bases não podem ser removidas, eu tenho que obedecer às 4 admoestações que estão construídas sobre essas duas bases. Tem as duas bases aqui. Sobre essas duas bases, tem as 4 admoestações. Se eu não posso tirar essas bases, eu não posso desobedecer às admoestações. Ok? Entenderam isso? Então aí temos as 4 admoestações. Vamos então olhar para a primeira. Aproximemo-nos. Essa é a primeira. Podemos chegar a Deus? Temos plena liberdade. Agora, o que acontece agora? Tem essa admoestação aí, todo mundo entendeu. Agora, foram ditas as bases antes,
As bases foram mencionadas lá, temos sacerdote e temos plena liberdade, são as bases. Agora, quando ele fala aproximemo-nos, é exatamente nesse momento que começa a parte pastoral. As bases eram teóricas, né? Cerebrais, doutrinárias. Agora começa a parte pastoral, prática. Ele fala, aproximemo-nos, lembra da base teológica, lembre-se do fundamento doutrinário, os dois. Agora vamos ter a parte aplicativa, prática, pastoral. Primeira coisa, aproximemo-nos, começou a parte pastoral. Vamos olhar então a parte pastoral. Aproximemo-nos, aparece aí essa palavra, simples, né? Aproximar-se, todo mundo sabe o que é, né? É ir na direção de algo que está longe. Algo que está lá, eu me aproximo, eu vou na direção daquilo. Então essa é a ideia presente aqui. Olha, vá na direção do Senhor, aproxime-se dele, achegue-se a ele, ele diz. Mas é curioso notar que quando ele fala aproximemo-nos, ele enumera aqui nesse versículo, no 22, alguns requisitos para nós que já estamos prontos. Mas como? Eu já não estou pronto. Se eu já estou pronto, como é que ele enumera isso? Mas é curioso, ele faz isso. Ele fala, nós já estamos prontos. Já estamos prontos, podemos entrar com liberdade. Mas olha, observem alguns critérios. É a mesma coisa, que a gente pode pensar até numa ilustração. Você vai entrar num museu. Você compra a entrada. Está paga a entrada? Está paga a entrada. Você tem a plena liberdade de entrar? Tem ou não tem? Tem. Então você vai entrar. Está tudo pago, você tem plena liberdade, tudo prontinho, tudo quitadinho, você entra. Quando você entra, você está entrando, o que acontece? Alguém fala assim, olha, você tem plena liberdade, você pode entrar, só pedimos o seguinte, tem alguns requisitos aqui. Não toque nos objetos, não fale muito alto, que atrapalha as pessoas, não coma dentro do museu. Ele dá algumas orientações para você que vai entrar. Não acontece isso? Aí você vai falar o que para a pessoa? Eu paguei, eu tenho direito. Você vai falar isso? Tem brasileiro que faz isso, porque é um ignorante, né? Só botar ferradura, soltar no mato, porque é uma pessoa que não entende isso, né? Não tem condição de conviver com essa pessoa. Né? Mas nós entendemos o que acontece. Não, eu sei que eu tenho direito. Eu sei que eu tenho direito, eu tenho plena liberdade para entrar. Está pago aqui, está aqui a passagem, está aqui o ticket, o bilhete, está tudo certinho, está tudo pago, não tem dúvida nenhuma de que eu tenho direito. Mas eu tenho que observar esses requisitos que foram dados aí. São requisitos que não tem que ver com a minha liberdade de entrar, mas são requisitos relacionados à solenidade, à liturgia do local. Eu preciso observar isso. Isso não tem nada a ver com o meu direito de entrar. É claro que eu tenho direito de entrar, está pago já. É o que acontece aqui. Então, nós temos plena liberdade. Mas o autor de Hebreus fala, aproximemo-nos, e aí ele coloca algumas orientações. Olha, aproximemos, mas olha como tem que ser a aproximação. Isso aqui é para crente ou para incrédulo? Para crente. Como é que eu sei? É a pessoa que já está pronta. É para crente isso aqui. Não é para incrédulo, é para crente. Então, olha, crentes, quando vocês forem se aproximar, levem em conta isso. Não desprezem esses requisitos. Vejam como vocês devem se aproximar. Porque temos plena liberdade, mas não é a casa da sogra. Não é a casa da sogra. Muito bem. Quais são esses requisitos? Como é que eu tenho que me aproximar? Olha aí, não pode inventar. Quer inventar, vai lá no... Deixa eu ver um pastor que inventa bastante. Não vou falar. É melhor não falar. Qual é o requisito? Primeiro,
Vamos falar sobre isso. Qual é o segundo requisito? Oi? Plena certeza de fé. Qual o terceiro requisito? Consciência. Qual é o quarto requisito? O corpo lavado com água pura. Não vai entrar porco porque... Não é isso aí não. Depois a gente vai explicar direitinho o que significa isso aí, tá bom? Então são os 4 requisitos claros aí. Claros como o dia. A gente vê os 4 requisitos. Agora temos que entender o que eles significam. O que o autor de Hebreus quis dizer com cada um deles? O que tinha na cabeça dele quando ele escreveu esses 4 requisitos? Está dizendo, olha, vocês já estão prontos, já tem o ticketzinho já de entrada, já está tudo certo, é só entrar. Mas lembrem-se, vocês são crentes, observem com atenção como entrar, como agir na hora de entrar. Então veja aí o primeiro requisito. Primeiro, com sincero coração. O que é isso? O que é sincero coração? Deixa eu ver aqui no... E é sincero coração? Quem sabe o que é coração sincero? Verdadeiro, né? Deixa eu ver aqui. Mas aqui não é isso aí não. Aqui não é isso aí não. Oi? Aqui é assim, ó. Aqui a ideia presente, os irmãos falaram aí, né? Coração verdadeiro. Isso aí é uma boa tradução essa. É uma boa forma de entender. Coração verdadeiro, o sentido de coração sincero ou coração verdadeiro aqui, é um sentido um pouquinho diferente de sinceridade. Coração verdadeiro aqui é um pouquinho diferente de sinceridade. Não é chegar e falar assim, eu estou vindo aqui com toda a sinceridade, estou comparecendo diante do Senhor com toda a sinceridade do meu coração. Não é isso. É um coração verdadeiro em outro sentido. E esse outro sentido, que é bem provável que esteja sendo usado aqui pelo autor de Hebreus, é um sentido que nós encontramos em Isaías 38:3. Isaías 38:3. É isso aí mesmo, coração verdadeiro. Aletines cardias. Que aletheia é verdade em grego. Aletheia. Aletines é verdadeiro. O que é cardia em grego? Todo mundo sabe, todo mundo já foi no cardiologista. O que é cardia em grego? Coração. Então aqui a palavra, a expressão que aparece aqui é a expressão aletines cardias, coração verdadeiro. Agora note bem, na Septuaginta, quem sabe o que é Septuaginta? É uma tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. Não coloque esse nome na sua filha, tá? Septuaginta, não coloque esse nome, né? Porque não é nome de gente, é o nome de uma tradução, né? A tradução se chama Septuaginta, é a versão dos 70, tá bom? Então, é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Na Septuaginta, essa expressão aparece. Por que é importante olhar a Septuaginta? Porque o autor de Hebreus usava que livro? A Septuaginta. E essa expressão aparece na Septuaginta em um lugar. Em que lugar aparece? Em Isaías 38. Cadê aqui? Está aí na tela já, né? Isaías 38:3. Olha aqui, ó. Isaías 38:3 aparece. E aí então você fala, então coração verdadeiro, aletines cardias, pode ter esse sentido aqui. Olha só, é a oração do rei Ezequias. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala na Septuaginta. Essa expressão aqui, ó, inteireza de coração, é aletines cardias. É a mesma expressão de Hebreus.
Então pode ser que o autor de Hebreus lembrou disso e usou a mesma expressão. Se ele fez isso, como parece que fez, qual é o sentido de aletinês cardias? De coração verdadeiro. Olha só, é só ler o texto. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. O que é um coração verdadeiro? Aqui nesse texto. É um coração que é fiel e estável. Ele é firme. Ó. Ele é fiel e ele não fica dividido. Entenderam isso? O que é um coração verdadeiro? É um coração fiel e não dividido. Quem pode definir isso? Um coração fiel e não dividido. Não tem dúvida de que veio na fé? Não é isso aí não. O que é um coração não dividido? Só ama quem? Só a Deus. Ele paquera com o mundo? Ele tem eu gosto de Deus, mas eu dou umas paqueradinhas lá no mundo lá, que o mundo é atraente, né? Então eu dou umas piscadinhas pro mundo assim. Hã? O que é isso? É um coração? Dividido. É a moça que está com esse rapaz aqui, olhando para o outro. O coração? Dividido. Não tem inteireza de coração. Então, o que é o coração verdadeiro? É o coração fiel e estável, firme, não dividido. É esse o coração verdadeiro. Ok. Então, eu estou pronto. Jesus me lavou, eu estou pronto e aperfeiçoado. Eu tenho um sumo sacerdote e pertenço à família de Deus. Eu posso entrar desfrutando de plena liberdade. Aí o Senhor diz, ok, mas entre com o coração verdadeiro. Não entre com o coração dividido, não entre na minha presença com um coração infiel. Entre na minha presença com o coração do rei Ezequias. Esse coração aqui. Eu quero me achegar a Deus. Me achegar a Deus com esse coração aqui. Fidelidade, inteireza de coração. Para o crente dá para fazer isso? O crente consegue? E o incrédulo? Piada. Vai pedir para um cavalo voar? Não tem como. Só em Nárnia. Não existe isso. Não tem como. Muito bem. Olha que versículo lindo esse, hein? E ele falou isso para quem? Para Deus, né? Você pode falar isso para Deus? Se você pode falar isso para Deus, então você tem o coração verdadeiro, sincero, aletinês cardias. Você pode falar isso para Deus. Olha lá. Andei diante de ti com fidelidade. Esse, né? Olha lá. Com inteireza de coração e fiz o que é reto aos seus olhos. Coração verdadeiro. Cátia. É o mesmo sentido que quando fala para amarmos a Deus de todo o coração? É. Inteireza de coração. É um coração não dividido. É um coração que não fica oscilando, né? Eu gosto daqui e gosto de lá. Você é de Deus ou é do mundo? É assim. Eu gosto do mundo, mas também gosto de Deus. Então no domingo eu gosto de Deus, na segunda eu gosto do... Isso aí, esquece. É o homem de ânimo dobre. Vale nada isso aí. Tem alguém assim que tem o coração dobre? Levanta a mão. Ninguém. Ok, que bom. Todos aqui então amam a Deus de todo o coração. Amém? Gente, é um ideal para nós, né? Senhor, me ajuda. Eu já fui, o Senhor já me preparou, não preparou? O Senhor já me preparou, eu creio em Jesus. Eu fui aperfeiçoado, eu estou pronto para entrar. Agora, me ajuda para que eu entre desse jeito. Eu sei que eu posso entrar. Eu sei que eu posso entrar, não pelos meus méritos,
Eu posso entrar pelos méritos de Jesus. Mas eu quero entrar desse jeito aqui, com o coração inteiro, né? Fiel, né? Sem oscilar, não dividido, mas com inteireza de coração. Eu sou totalmente seu. Sou seu. Eu sou só seu. Eu não tenho nada que ver com esse mundo lá fora. Eu sou somente seu e de mais ninguém. Isso é importante. Isso é lindo demais. Isso é muito bonito. Então, o autor de Hebreus, é possível, quando ele estava escrevendo, ele lembrou disso aqui. Ele lembrou a letra Inês Cardias. Ele, vou colocar isso aqui. E colocou, para que nós lembremos como devemos entrar. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Está difícil? Estão com sono? Não? Ok. Qual é o segundo requisito? Plena certeza de fé. João Ivo, destaca aí. Sincero coração, né? O coração verdadeiro. Aí, coração verdadeiro. Sincero ficou, né? Uma coisa fraca, né? Eu não gostei dessa tradução. É tradução fraca. Né? Tem que ser, né? Uma tradução mais forte, né? Coração verdadeiro é mais forte. Né? Veja aí. O segundo requisito. Eu tenho que me aproximar em plena certeza de fé. Aqui está fácil, né? O que significa certeza de fé? Com uma fé que não duvida. Uma fé segura. Nós temos que nos aproximar com uma fé segura. Eu vou me aproximar de Deus sabendo que Ele vai me receber, Ele vai me ouvir, Ele vai agir como Ele quer, Ele vai me receber na sua presença agora e para sempre. Quando eu morrer, Ele vai me receber. Enfim, eu sou da casa dEle. Eu posso me aproximar em plena certeza de fé. Tem no livro de Hebreus, tem um segundo elemento que também não pode oscilar, que está em Hebreus 6,11. Hebreus 6,11. Veja lá, Hebreus 6,11. João, vai lá, sem oscilar. Hebreus 6,11. Vai lá, com a sua super máscara. Aí. Achou? Olha aqui, ó. Então o texto que nós lemos fala da plena certeza de fé. E esse aqui? Esse aqui, ó. O 11, desculpe. O 11. Aqui fala da plena certeza da esperança. Então, o crente tem que ter certeza e firmeza em dois campos. Quais são os dois campos que tem que ter firmeza e certeza? Na fé e na esperança. Isso que é importante. O crente tem que ter plena certeza na sua fé e na sua esperança. E tem que crer sem duvidar e tem que esperar sem duvidar. Essa é a firmeza dele. É o coração firme. Está tudo junto, né? Ele ama a Deus plenamente, o coração dele é só de Deus, é um coração verdadeiro, que não é dividido, é inteiramente do Senhor, e ele também crê sem duvidar, e ele tem uma esperança que não oscila. Ele só pode ter as duas coisas. Oi? Tem que ter as duas coisas. Tem que ter as duas coisas. Ele não pode ter a fé sem esperança. Não pode ter a fé sem esperança. Como é que ele vai ter uma esperança? Como é que ele vai ter uma fé sem duvidar e uma esperança que duvida? Não tem jeito. Não faz sentido. Uma depende da outra. Anda junto. Então você fala, a minha fé é muito fraca. Então, Senhor, eu quero preencher esses requisitos. Eu já sou salvo. Eu já fui aprontado. Já fui aperfeiçoado. Já fui. Agora eu quero preencher isso. Eu quero ter a plena certeza da fé. Eu quero ter as duas plenas certezas de Hebreus. Quais são? A plena certeza da fé e a plena certeza da esperança. Eu quero as duas. Aí é crente, ó. Agora para fazer assim que estou fazendo na academia, ó. Eu tenho até tríceps agora. Aqui, ó. Aí é crente macho aqui. Aí é crente que tem muque.
A morte chega, ele fala, eu não tenho medo. A morte está chegando. Ok. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei. Não é que eu acho. Eu sei. É como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra e eu vou ressuscitar e os meus olhos vão vê-lo. Não outros olhos, os meus. Estes olhos aqui vão vê-lo. Eu sei. Não é algo que eu acho, que eu penso, que eu imagino, não. Eu sei disso. Esse é o crente, ó, que tem tutano mesmo. Esse é o crente forte. Né? Gente, como o cristianismo perdeu, não perdeu? Cadê os crentes? Cadê? Aparece qualquer festinha, furreca de carnaval, os crentes estão lá. Ô, Lele, ah, sai daqui! O que aconteceu com você? Onde está a magnitude do seu caráter? Onde está a magnitude da sua transformação? Onde está a magnitude do personagem santo, magistral, chamado crente? Onde está isso? Você se comportando como animais aí fora, como incrédulos, boca suja, pulando no meio desses devassos aí. Que é isso? Igrejas assim, famílias de cristãos assim. Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, a vergonha isso. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui do homem, aqui, esse homem aqui, esse personagem, esse homem, essa mulher. Irmãos, quem é essa figura? Vocês acham que essa figura dá dor de cabeça em casa para a esposa? Vocês acham que essa esposa aqui é uma pedra no sapato do marido? Vocês acham que esse cara aqui no trabalho é um mau funcionário? Vocês acham que esse jovem aqui anda com más companhias e deixa o pai e a mãe malucos? Jamais. Esqueça isso. Esqueça. Essa figura aqui é o cristão magistral. Ele foi aprontado. Ele sabe, eu sou da casa de Deus. Eu tenho um sumo sacerdote e eu tenho a plena liberdade e a honra de entrar na presença do meu Deus. E quando eu faço isso com um coração sólido, forte, sem oscilar, e em plena certeza de fé, que se soma à plena certeza da minha esperança. Esse sou eu. Não estou aqui brincando de ser crente. Esse sou eu, um crente de verdade. Esse aqui. É esse aqui. Não se deixe enganar pelos simulacros de cristãos que vemos por aí. Não se deixe. Esse deve ser seu ideal. Esse aqui. Qual é o terceiro requisito? Volta lá, John. Volte lá, meu querido John. Tendo o coração purificado. Do quê? O que é coração? Se você olhar, tem duas coisas aqui, Presta atenção aqui, Aqui, esse versículo no finalzinho, fala da parte interior e da parte exterior do homem. Onde está a parte interior do homem aqui? Onde está a parte exterior? O corpo. Então, a parte interior e a parte exterior formam o homem todo. Ok? Então, esse versículo fala do homem todo. O cristão abrange o ser inteiro. Daquela coisa tipo assim, eu faço isso, eu faço errado, mas vocês não sabem o que tem no meu coração, safado. Mentira. Não existe esse dualismo. O corpo é uma coisa, o coração é outra. Não existe isso. Eu faço isso, mas Deus conhece meu coração. Conhece sim, eu também conheço o que eu estou vendo que você está fazendo. Eu olhando para o que você faz com o seu corpo, eu sei muito bem o que tem dentro do seu coração. Conheço muito bem. Não precisa ser Deus para descobrir. E nem você precisa. Na Bíblia, a Bíblia fala do homem integral.
O crente, ele é santo na alma e no corpo, integral. Não é aquele, o meu coração é santo, mas a carne é fraca. Não existe isso. Lorota, não existe. O crente, ele é sólido na sua firmeza, no seu testemunho, de corpo e alma. Esse versículo então fala do homem integral, dentro e fora, tudo, ok? Não tem divisão. A minha parte espiritual é boa, mas a minha parte corporal, não. Lorota. Não invente desculpas tolas. Veja aqui, o coração, o interior da pessoa, tem que ser purificado, quando vamos entrar diante de Deus, né? Do quê? Da má consciência. O que é a consciência? É aquela parte dentro de nós que sabe a diferença entre o certo e o errado. O que é uma má consciência? É a consciência que não sabe distinguir o certo do errado. É a consciência que fala o que é certo é errado e o que é errado é certo. Certo? É isso? É isso, né? O que é uma má consciência? A má consciência, ela não tem noção, né? Do que é correto e do que não é. Ela faz o mal e não se incomoda. Oi? Aqui? Aqui não, João. É assim, é um efeito, né? É um efeito disso sim, muito bem. É um desdobramento, né, João? É um desdobramento disso, sem dúvida. Mas olha só, aqui, quando fala do coração purificado da má consciência, essa palavrinha aqui, purificado, é a palavrinha aspergir. Aspergir. Então o coração tem que ser aspergido, ou seja, ele tem que ser purificado, é um símbolo, né? A aspersão seria um símbolo das lavagens dos anciãos judaicos. Os anciãos judaicos, a tradição dos anciãos ensinava que os judeus tinham que se lavar sempre, várias abluções, né? Então eles faziam isso sempre. Tem uma menção disso, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Não precisa abrir agora não, João, por causa do nosso horário, mas tem uma menção disso em Marcos 7, de 1 a 4. Marcos 7, de 1 a 4, fala disso. Fala de purificações com água baseadas nas tradições dos anciãos. Tradições dos anciãos eram mandamentos que os rabinos antigos e famosos tinham criado e que os judeus obedeciam. Ok? Aqui o autor de Hebreus fala de uma aspersão também, mas aqui é a aspersão do coração, é o coração aspergido. E esse coração aspergido é um coração, então, purificado, liberto da má consciência. A má consciência, note bem, aqui a má consciência, essa palavrinha aqui, ó, essa aqui, ó, tá vendo essa palavrinha aqui, ó? A gente nem nota ela, né? Mas essa palavrinha aqui na língua grega, é a preposição apó. Apó. O que é apó? É muito comum essa preposição na língua grega, muito comum. Apó. Essa preposição significa de e desde. De e desde. Entenderam? Significa essas duas coisas. De e desde. Então, ela sugere a ideia de afastamento. Aquilo saiu desde. Entenderam? Sugere a ideia de afastamento. Eu saí desde apó aquele lugar. Então, há um afastamento. Desde. Entenderam isso? A sugestão de afastamento está presente nessa preposição grega, a preposição apó. Então, quando ele fala purifique o coração da má consciência, significa o seguinte: olha, deixe de lado, se afaste da consciência má. E a consciência má é o quê? É a consciência que fala assim: isso é certo, mas não é.
Isso é errado, mas é certo. Entenderam isso? Pode acontecer de eu ter pensamentos em que eu manipulo a minha consciência? Isso é certo, sim. Pode acontecer? De eu tentar driblar minha consciência? Pode ou não pode? Pode. E eu não me afasto, eu não me afasto da má consciência. Pelo contrário, eu crio uma má consciência. Eu digo, não, isso não é errado não. Não é errado não. Todo mundo faz isso. Isso é normal na minha idade. Isso é normal, todos os jovens fazem isso. Isso é assim mesmo, eu já sou velho, todo velho faz isso. É assim mesmo, eu sou italiano, todo italiano é assim. Cuidado, isso não é se afastar da má consciência. Não é. Eu tenho que me afastar da má consciência. Eu vou me aproximar de Deus com a consciência boa, não com a consciência má. Dizendo, Senhor, o que eu faço certo, sabendo que realmente é o certo. Eu não negocio no campo aqui, da consciência eu não negocio. Eu me afasto da consciência degenerada. Eu me afasto disso. Eu não fico racionalizando. Não, veja bem, não é bem assim. Eu me afasto disso. Eu estou aqui diante do Senhor com uma consciência boa. O que eu tenho feito porque eu sei que é certo. O que é errado eu tenho evitado porque eu sei que é errado. Essa é a consciência boa. E eu vou comparecer diante de Deus com essa consciência boa. Responsabilidade. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Olha esse versículo. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Se você aprovou fazer isso, seu coração não pode te condenar. Se ele estiver te condenando, você está matando a sua consciência e degenerando a sua consciência. E não se pode comparecer diante de Deus assim. Então, caberia despojar e se revestir, porque você faz naquilo que é ligado. Exatamente. Você vai largar a má consciência e cultivar a boa. A gente não pode negociar no campo da consciência. Não pode. Se a consciência diz isso é errado, pare. A sua consciência tem que ser instruída pela palavra de Deus. Tem muita gente que a consciência acusa porque a pessoa não conhece. Então, assim, eu comi carne de porco, agora? É consciência doente, porque é consciência que não sabe. É uma má consciência, degenerada. Ela chama o certo de errado. É errado comer carne de porco? Claro que não. É até gostoso e bom, faz bem, né? Eu acho, não sei. Né? Deve fazer bem. Né? Faz bem, né? Faz bem, carne de porco. Depende do porco, não é pegar qualquer porco. Né? Mas uma carne de porco da sadia é boa. Né? Então, pode comer. A consciência, se a sua consciência acusar, é por quê? É porque a sua consciência não foi instruída pela palavra. Mas se a sua consciência for instruída pela palavra e te acusar, aí complica. Olha, lendo a palavra, eu descobri que eu estou errado. Opa, então eu não vou fazer mais. Lendo a palavra, eu descobri que ter essa amizade não é bom. Ver esse livro não é bom. Frequentar aquele lugar não é bom. Falar desse jeito não é bom. Lendo a sua palavra, a minha consciência foi instruída e eu aprendi. Então eu vou parar com essas coisas. Então a nossa consciência tem que ser moldada pela Escritura. Aí ela será boa. E eu não posso rejeitar o que ela vai dizer para mim. Entenderam isso? Entenderam isso? Ok. Então é o terceiro requisito. Eu tenho que comparecer diante de Deus com o coração aspergido, livre, longe, me afastando da consciência degenerada. E qual é o quarto requisito?
tem que tomar banho todo dia. Crente porco não pode. Não, não é isso não. Não é isso. Aqui é uma referência ao batismo. Ao batismo. Corpo lavado com água pura é uma referência ao batismo. Agora, pergunta: por que ele fala que para comparecer diante de Deus eu tenho que ser batizado? Por quê? É um testemunho público. Mas se a pessoa é crente e não foi batizada ainda, ela não pode comparecer diante de Deus? Pode. Então por que ele fala aqui, ó, você tem que ter o corpo lavado com água pura, tem que ser batizado? Simples, muito fácil. Porque naqueles dias o batismo era sinônimo de conversão. A pessoa se convertia, na hora era batizada. Então quando falava de batismo era o mesmo que falar de conversão. Ele fala, olha, você tem que comparecer tendo realmente se convertido, sendo um crente de verdade, sendo um crente que se comprometeu publicamente diante dos homens com o Senhor. O batismo é isso. Você tem que comparecer diante de Deus como um crente de verdade que se comprometeu com Ele publicamente. É assim. Você não pode ser um crente agente secreto. Você não pode ser um crente que não assume publicamente a sua fé. Não. Você tem que comparecer diante de Deus como alguém que assume publicamente que você é um crente, como alguém que é crente mesmo e que assumiu isso diante dos homens. Então é o corpo lavado em água pura. A gente sabe que é batismo por causa do 23. Guardemos firme a confissão. Naqueles dias, quando a pessoa era batizada, ela emitia uma confissão. Então é a conexão do 23 com o 22 aqui. Porque o batismo tem a ver com confissão. Daí o fato de sabermos que aqui se refere ao batismo. Ok? Note bem. Note bem. Aqui nesse versículo, o que vem primeiro? A purificação do coração ou a purificação ou o batismo na água? Exatamente. Não dá para ser diferente. Tem que primeiro purificar o coração para depois batizar. Então, quais são os requisitos para eu desfrutar da plena liberdade de me aproximar do Senhor? Eu já estou preparado. Já estou preparado, já tenho as bases, já tenho o sacerdote, já sou do povo de Deus, já tenho plena liberdade. Agora os requisitos quais são? Senhor, eu quero ter um coração verdadeiro, inteiro, fiel. É assim que eu quero que meu coração seja. Senhor, eu quero ter uma fé que não oscila, certa, firme. Senhor, eu quero ter um coração livre de uma consciência degenerada. Eu quero que minha consciência seja boa, que ela condene o mal e se apegue ao bem. E eu quero desfrutar de uma conversão verdadeira, conhecida de todos e assumida perante todos. É assim que eu quero comparecer diante de Deus. Ok? Todo mundo aqui tem esses 4 requisitos? Todos? É assim. O incrédulo pode se aproximar? Piada, né? Piada. Muito bem, já são 9h14, passei do horário, né? Mas na próxima semana nós veremos a outra admoestação. Acho que nós vamos ver todas as outras, 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Sobe aí, João. Aí, tá bom. Vamos ver essas outras aqui, ó. Guardemos firme a confissão. Essa parte eu gosto muito. Isso aqui, ó. Consideremos-nos também uns aos outros. Acho muito legal isso aqui. Acho que a nossa igreja tem que aprender muito isso aqui, ó. Eu acho que a nossa igreja, no total, se tem um versículo que ela tem que botar em prática, é esse aqui, ó. 24. Está faltando isso aqui na nossa igreja. Todos os crentes sendo mestres. Todos. E todos admoestando uns aos outros. Isso aqui é muito legal. E não deixar de congregar. Aí nós veremos na semana que vem esses 3 itens. Vamos fazer oração? Qual será a nossa oração? Senhor, obrigado porque estou pronto para me aproximar. Ajuda-me agora para que ao me aproximar eu me aproxime com esses requisitos todos preenchidos.
Ajuda-me a ser um crente assim. Tá bom? Essa vai ser a nossa oração agora. Vamos fazer a oração então. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto maravilhoso. Obrigado porque na sua infinita graça o Senhor nos preparou, nos deixou prontos, aperfeiçoados para nos aproximar do Senhor. Por meio do sangue de Cristo, nós podemos trilhar um novo e vivo caminho. E passando pelo véu, que é o Senhor Jesus, o seu corpo, nós podemos chegar no Santo dos Santos e temos plena liberdade para chegarmos. E também temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus que somos nós. E isso nos dá mais confiança ainda para cumprir essa admoestação. Agora então nós pedimos que o Senhor nos ajude para que quando estivermos desfrutando desse benefício, dessa plena liberdade que o Senhor nos deu de nos aproximarmos, que o Senhor nos conceda a graça de preenchermos esses 4 requisitos que estudamos. O Senhor nos conceda essas bênçãos. O Senhor nos ajude para que nos aproximemos com esse coração sincero, verdadeiro, com a plena certeza de fé, com a consciência boa, com o nosso compromisso diante dos homens sendo forte, nítido e assumido, que seja assim a nossa vida, para que nós nos aproximemos do Senhor como o Senhor quer que o façamos. Pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor nos abençoe na volta para casa e que o Senhor faça com que a sua palavra fique gravada em nós, transformando para sempre a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.